As pessoas têm falado que os nossos cultos pela internet têm abençoado vidas. E quando você compartilha, quando você dá o like, né, curte a programação, o YouTube divulga para mais pessoas, amém? Então, se os irmãos puderem fazer, quem está online com a gente também faça isso. Compartilhe com outras pessoas. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Nós vamos estar lendo o versículo 50 e o 51. De Mateus 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Amém? Versículos 50 e 51. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Feche os seus olhos só mais um minutinho para a gente orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que ela seja aplicada agora aos nossos corações, com ênfase, com vida, com poder. Nós oramos abrindo o nosso ser para receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? O versículo 51 diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou. Repita comigo: o véu se rasgou. Amém? O véu se rasgou. Essa palavra, ela faz parte de uma ministração que fizemos já aqui esse mês, que foi com o tema Está Consumado. Amém? E esta ministração de hoje faz parte da continuidade daquela ministração. O tema de hoje é o véu foi rasgado. Jesus na cruz, o versículo 50 diz que ele clama com grande voz, e ele diz: está consumado. Amém? Jesus entrega o Espírito, e acontece, irmãos, um fenômeno poderoso. Acontece algo que mudou a nossa história. Acontece algo que se tornou um marco para as nossas vidas. Eu vou explicar para você compreender o que esse versículo quer dizer. O véu do templo se rasgou. Nós vamos ter que voltar lá atrás, no Velho Testamento, na época de Moisés. Quando Moisés é levantado por Deus como libertador do povo de Israel, e eles começam a andar no deserto, e Moisés sobe o Monte Sinai, e ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E neste monte Moisés recebe os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, ele recebe várias ordenanças. Entre elas estava a construção do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda feita, coberta de pano. E essa tenda, ela tinha 3 divisões. Esse local, esse tabernáculo, tinha 3 divisões. A primeira chamava-se átrios, a segunda, santo lugar, e a terceira chamava-se santíssimo lugar. Amém? Então tente imaginar comigo uma tenda com 3
espaços. 3 espaços. O primeiro era o átrio. O átrio era como se fosse o pátio da tenda. Qualquer pessoa podia entrar ali. Então imagine que a pessoa pecou. Ele então trazia uma oferta. A oferta era um animal, de acordo com as condições da pessoa. Quem tinha mais condições trazia um animal maior. Mas os mais pobres tinham que trazer pelo menos uma pomba para ser oferecida. E ali eles entravam no átrio. O sacerdote pegava aquele animal, sacrificava aquele animal, derramava o sangue sobre o altar que tinha no átrio, e ele tocava o dedo naquele sangue e ele derramava sobre a pessoa. Ali a pessoa estava perdoada do pecado dela. Amém? O segundo lugar daquele tabernáculo era o santo lugar. O santo lugar. Nesta parte só podia entrar os sacerdotes. Só os sacerdotes entravam no santo lugar. Lá tinha uma mesa onde ficavam os pães da preposição. Esses pães ali eram oferecidos como a provisão de Deus. Havia uma outra mesa onde tinha os incensos, que os sacerdotes acendiam os incensos para Deus, como aroma suave. E havia o outro objeto que era chamado de menorá. Menorá, ou candelabro. Inclusive nós vamos fazer um aqui para a igreja, em nome de Jesus. O irmão Francisco já está engatilhado. Nós vamos fazer um candelabro. Era com 7 hastes e com lamparinas, pavios acesos. Aquilo ali servia para clarear o local. Ali os sacerdotes entravam qualquer hora, qualquer momento, no santo lugar. Mas aí havia um outro local que tinha uma cortina de 4,5 metros de altura. Essa cortina dava acesso ao outro compartimento do tabernáculo, chamado Lugar Santíssimo. Neste local tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, o maná que caiu do céu e a vara de Arão que floresceu dentro da arca. Neste local só entrava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como se fosse, era na verdade o principal sacerdote, o líder. Ele entrava uma vez por ano naquele lugar, uma vez por ano. Para ele entrar ali, ele tinha que passar meses e meses se purificando. Ele não podia entrar ali, irmãos, com nenhum pecado na vida dele, sem ter sido confessado. Então ele vestia aquela roupa dele, aquele manto, e tinha chocalhos nas pontas daquele manto. Amarrava uma corda na cintura do sumo sacerdote. Então ele entrava com um sacrifício, chamado de sacrifício anual, que era o sacrifício oferecido pela nação inteira. Ele trazia o sangue, e ele entrava, ele passava por aquela cortina, e lá na arca tinha uma tampa, chamada de propiciatório. Sobre essa tampa tinha 2 anjos, com as asas abertas assim. Então o sumo sacerdote pegava o sangue e derramava em cima daquela tampa. Ali era chamada de a oferta de expiação, a oferta expiatória. Se aquele homem, se aquele sumo sacerdote passasse por aquele véu em pecado, na mesma hora ele era fulminado, ele morria, porque aquele lugar era o lugar da presença de Deus. O santo dos santos era onde Deus habitava, onde o Todo-Poderoso estava ali. E o sangue derramado sobre o propiciatório representava o sacrifício
para o perdão de toda a nação. Era feito uma vez por ano, e só o sumo sacerdote podia entrar ali. Só o sumo sacerdote podia passar por aquela cortina, por aquele véu. 4,5 metros de altura. Isso no tabernáculo de Moisés. Os anos foram passando. Deus levantou um homem chamado Davi. E Davi fez com Deus um propósito. Davi disse: Deus, eu vou construir para o Senhor uma casa. Eu vou construir para o Senhor um templo. Mas Davi não pôde construir. Ele preparou todo o material, mas quem construiu foi Salomão, o filho de Davi. Construiu o templo, o primeiro templo. Já nesse templo, ele era maior, ele tinha espaços maiores, e a cortina agora que separava, o véu que separava agora, tinha 13,5 metros de altura, imagine. Sabe quantos centímetros era a espessura da cortina? 12 centímetros. Tente imaginar uma cortina de 12 centímetros. 13,5 metros de altura agora, no templo que Salomão construiu. As mesmas divisões: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Os anos passam, Israel se rebela contra Deus, e um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Israel, ele invade Jerusalém, e eles destroem o templo. O templo é destruído. O povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Vai passar 70 anos como cativos na Babilônia. Depois de 70 anos, Deus levanta um libertador, liberta o povo volta para Israel, volta para Jerusalém, e chega lá, o templo está destruído. Eles vão reconstruir esse templo de novo. Depois vai vir Herodes, que vai ampliar, vai reformar o templo e vai torná-lo muito maior. Agora, sabe quantos metros tem a cortina? Sabe quantos metros agora tem o véu? 18 metros de altura. Tente imaginar uma cortina com 18 metros. Aqui tem 8,5 de largura por 6. Era 18 metros, 18 por 18. Era uma cortina grande, sim? 12 centímetros de espessura de pano. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali. E esse templo ficou até a época de Jesus. O templo da época de Jesus é o templo que Herodes reformou. É esse templo que tem um véu, a cortina, de 18 metros. Amém? 18 metros. Quando Jesus está na cruz, lembre que essa cortina dá acesso à presença de Deus. Deus está lá do outro lado daquela cortina, daquele véu. Só uma pessoa tem acesso àquele lugar, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo. Apenas um homem podia se apresentar a Deus. Apenas um homem podia se achegar ao trono, diante da arca de Deus. Mas Jesus vem a este mundo com a missão de resgatar, de libertar, de salvar as vidas. E ele vai para a cruz. Lá na cruz, Jesus entrega a sua vida. E quando ele dá este grito, quando ele dá esse brado, irmãos, a Bíblia diz que o véu, aquela cortina, ela se rasgou de alto a baixo. Tente imaginar a mão de Deus rasgando aquela cortina de alto a baixo, rasgando aquele véu
de alto a baixo. Agora está aberto o caminho. Agora está aberto o caminho. Agora o acesso foi liberado. O véu foi rasgado. Amém? E quando você vai ler aqui, Mateus escrevendo, falando sobre este assunto, ele faz uma exclamação poderosa. Ele diz: eis que o véu foi rasgado em dois, de alto a baixo. Eis que o véu foi rasgado. Essa palavra eis é uma palavra de exclamação, de emoção. É uma palavra de alegria, de você ficar impressionado. Para nós hoje é como se fosse assim: uau! Meu Deus! Que maravilha! Sabe quando você vê algo que te impressiona? Quando você vai falar de uma coisa que aquilo é tão maravilhoso que você diz: meu Deus, isso aqui foi grande demais. Você faz uma exclamação. Foi o que Mateus fez. Quando ele diz: eis que o véu foi rasgado, ele diz: gente, foi rasgado o véu. Eis que o véu foi rasgado. Irmãos, o véu era muito simbólico. O véu tinha um significado muito grande para o povo. Sabe qual era o significado? Era o seguinte: nós não podemos ter acesso a Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus. Era essa a ideia do véu, que nós não podíamos nos aproximar do Deus Santo, que nenhum homem podia se achegar a Ele. Veja o que diz lá em Efésios. Leia comigo Efésios 2:14. Efésios 2:14. Que diz assim: porque Ele aqui é Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando, diga derribando, a parede de separação que estava no meio. Diga derrubando a parede de separação. Havia uma separação. Nenhuma pessoa, além do sumo sacerdote, podia se chegar a Deus, porque havia uma separação. Havia uma separação. E essa separação foi colocada ali por causa do pecado. Porque não havia essa separação no jardim do Éden. Lá no jardim, Adão podia se comunicar com Deus a qualquer hora. Adão podia se relacionar com Deus a qualquer hora. Mas quando ele pecou, ele foi expulso do jardim, e o pecado passou para toda a humanidade. Então foi colocado o véu. Então foi colocada uma barreira. Então foi colocada uma separação. Mas Jesus veio para rasgar o véu. Jesus veio para quebrar a barreira de separação. Jesus veio para abrir o caminho para nós. Eis que o véu foi rasgado de alto a baixo. Quer dizer que ali foi o próprio Deus que rasgou. Nenhum homem podia rasgar aquele véu. Foi a própria mão de Deus rasgando. Agora tente imaginar um véu de 12 centímetros, um tecido, sendo rasgado. Imagine a zoada que isso fez, o barulho que isso fez. Por isso
da exclamação de Mateus. Ele dizendo: eis que o véu foi rasgado. Por isso o impacto que ele tem de ver o véu sendo rasgado. Escute o que eu vou lhe dizer, queridos. O véu rasgado significa livre acesso. O véu rasgado significa que não há mais separação. O véu rasgado significa que nós não precisamos mais que uma pessoa vá diante de Deus para oferecer um sacrifício por nós. O véu rasgado quer dizer que toda pessoa pode, se quiser, ter acesso à presença de Deus. Toda pessoa. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo versículo 20. Hebreus 10. Hebreus 10, 20. Você encontrou Hebreus 10, 20? Diz assim, vamos ler do 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Repetindo, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Diga comigo: Jesus abriu um novo e vivo caminho, pelo seu sangue, pelo véu. O novo e vivo caminho. O versículo 19 é tremendo, porque ele diz assim: irmãos, vocês podem entrar agora com ousadia na presença de Deus. Vocês podem entrar agora com ousadia, porque Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado. Hoje, toda e qualquer pessoa pode ter acesso à presença de Deus. Mas sabe o que é mais tremendo? Quando o véu foi rasgado, Deus saiu daquele lugar. Quando o véu foi rasgado, quando o caminho foi aberto, Deus saiu dali para habitar em um novo lugar, para habitar em um novo templo. Você sabe onde é? Diga assim: aqui dentro de mim. Ele passou a habitar dentro de nós. Ele habitava ali em um templo feito de pedras, de tijolos, em uma tenda, através de uma arca. Mas quando o véu foi rasgado, Ele disse: agora eu vou habitar dentro de cada servo meu, de cada filho meu. Amém? Você agora é o templo de Deus. Ele habita dentro de você. Agora, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer lugar em que você estiver, você pode dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. E você entrar na presença dEle com ousadia. Não há mais barreira, não há mais um véu de separação. Isso é tremendo, irmãos. Você não precisa mais de ninguém para dizer assim: olha, vai lá, fala com Deus por mim, porque eu não posso, tem uma barreira, tem um véu que me separa. Não, Ele rasgou o véu
todo homem, toda mulher que desejar conhecer a Deus, que desejar ter uma experiência profunda com Ele, que desejar viver uma vida de relacionamento com o Senhor, agora, pelo sangue de Jesus que foi derramado, pelo caminho que foi aberto, pelo véu que foi rasgado, você pode acessar o trono da graça de Deus. E eu gosto do versículo porque ele diz assim: irmãos, nós podemos entrar com ousadia. Você não tem que ter medo. Deus vai me consumir, Deus vai me matar. Não, você pode entrar com ousadia por esse caminho, na presença do Senhor. Agora, leia comigo 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios 3, versículo 14. Que diz assim. Você encontrou 2 Coríntios 3, versículo 14? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até agora, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Porém, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Aleluia. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Escute o que a Bíblia está dizendo aqui. Ela está dizendo que a pessoa que ainda não se converteu, a pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus, na vida dela ainda tem um véu que o inimigo colocou, um véu de cegueira, um véu de bloqueio na mente da pessoa, no coração da pessoa. Mas o texto diz que quando a pessoa se converte a Jesus, o véu é tirado. Escute isso. O véu do templo foi rasgado, o caminho foi aberto. Mas o que o diabo fez? O diabo percebeu que Deus rasgou o véu, que o caminho está aberto. Então ele entrou com outra ação. Ele disse: eu preciso agora colocar um outro véu, agora na mente das pessoas, no entendimento delas, para que o evangelho não resplandeça na vida da pessoa. Então a pessoa que está sem Cristo, a Bíblia diz que o Deus deste século, o inimigo, colocou um véu no entendimento da pessoa, para que o evangelho não resplandeça na vida daquela pessoa. Tem gente que ela ouve o evangelho, mas a luz não entra nela, porque o véu está colocado na mente dela, o véu está colocado no entendimento dela. O inimigo colocou um véu ali. Ele sabe que o véu da presença de Deus já foi rasgado, mas agora ele usa um véu que é um véu de cegueira, um véu de bloqueio, um véu de argumento, de dúvida na mente das pessoas, e cegando o entendimento das pessoas. Mas hoje, diga assim hoje, diga hoje, todo véu vai ser rasgado. Abra comigo em Colossenses capítulo 2. Pastora, pede já para distribuir, por favor. Ajuda a Gis, por favor, rapidinho.
Pode ir entregando, distribuindo para as pessoas receberem. Cada uma pessoa entrega um. Diz assim, Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Havendo rasgado, diga rasgado, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Aleluia. Dá só para os adultos, viu? As crianças não vão saber fazer o que eu quero fazer aqui. As crianças menores não. As crianças jamais podem entregar, mas as menorzinhas não vão. Escute. Diz a Bíblia que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou o véu que era contra nós. Amém? Nós vamos fazer um ato profético hoje. Você está recebendo aí uma folha. E nós vamos fazer um ato hoje. É simbólico, mas também é profético. Amém? Hoje, se você ainda pensa que há uma barreira, se você ainda tem dificuldade de se relacionar com o Senhor, hoje nós vamos ver Deus rasgando todo o véu. Aleluia. Todo o véu das nossas vidas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quem está nos acompanhando pela internet, se você puder pegar uma folha de papel agora, pegue, para você fazer na sua casa também conosco este ato nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Um ato profético nessa noite. O véu foi rasgado. Amém? O véu foi rasgado. E hoje, todo mundo com a folha, irmãos. Quem está com a folha, pega. Jesus, ao dar aquele brado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Um novo caminho foi aberto para as nossas vidas. Não há mais uma barreira de separação. Não há mais uma barreira que nos impeça de nos achegar a Deus. Você pode entrar na presença dEle pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Você vai colocar a folha em pé. A folha de maneira em pé. Amém? Você vai segurar assim, dessa maneira. Amém? Nós vamos rasgar essa folha hoje. Não rasgue agora, espere. Amém? Sei que tem irmão que já está querendo rasgar, né? Mas já calma. Coloque ela em pé. Você vai segurar assim dessa maneira. E quando eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai rasgar. Amém? E você vai dar um brado poderoso. Um brado de vitória. Amém? Um brado de conquista. Um brado de libertação. Coloca aquela música, as cadeias quebrar. Em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos aí. Levante a sua folha para o céu. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós apresentamos agora, Deus, estas folhas que vão representar agora o véu. O véu, meu Deus, que era uma barreira de separação. O véu que estava nos impedindo de acessar a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Hoje este véu vai ser rasgado, meu Deus. Hoje este véu vai ser rasgado para a glória do Teu nome. Senhor, mas não somente este véu
no sentido espiritual, mas também todo véu na família, todo véu de cegueira no entendimento, todo véu da enfermidade, todo véu que tem amarrado a vida das pessoas, todo véu que tem cegado o entendimento das pessoas, todo véu que tem bloqueado as vidas de crescerem na tua presença, de viverem uma vida plena, de viverem uma vida abundante, de viverem uma vida, meu Deus, intensa diante do Senhor. Hoje também todo véu que o diabo levantou na mente vai ser rasgado, em nome de Jesus, porque lá na cruz o Senhor rasgou todo véu. Todo véu. Eu quero que você olhe para essa folha agora, em nome de Jesus. Veja aí agora, se é na tua família alguma situação que está gerando conflito na tua família, você vai olhar, em nome de Jesus. Se for na tua saúde, alguma enfermidade, se for em alguma área da tua vida, você vai olhar, e num ato profético hoje, nós vamos rasgar, em nome de Jesus. Aumenta a música pra gente, em nome de Jesus. Quando eu contar até 3, você vai rasgar com toda a fé e dar um brado de vitória, amém? Senhor, hoje é noite de libertação neste lugar, meu Deus. 2, libera os teus anjos, meu Deus, que este ato seja um ato poderoso no mundo espiritual. 3, diga: foi rasgado todo véu, foi rasgado todo véu. Diga: eu sou livre. Diga: eu tenho acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado. Aleluia. Cadeias quebrar, que sejam quebradas cadeias, que sejam quebradas todas as cadeias. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, foi rasgado o véu. Não há mais separação, não há mais barreira, Pai. O caminho foi aberto para a tua igreja, o caminho foi aberto para o teu povo, o novo e vivo caminho. Levanta as mãos com as folhas rasgadas agora e cante essa canção. Se entregou por nossa redenção, se deu e o céu se abriu, E o véu se rasgou. há poder no nome de Jesus. Povo livre para te servir, um exército neste lugar, Senhor, um exército de homens e mulheres libertos, de homens e mulheres libertos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Diga: eu creio. Cadeias quebrar. Diga: eu creio. Cadeias quebrar. Aleluia. Você vai pegar essa folha, você vai levar para sua casa ela hoje. Você vai colocar em uma, você vai colocar passado, amém? Na outra você vai colocar futuro, aleluia. E Jesus entrou no meio da sua história. Jesus entrou no meio dessa história, aleluia. Glória a Deus.
Diga assim: Jesus abriu um caminho. Jesus abriu um novo caminho na minha história. Aleluia. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Dê um aplauso mais forte a Ele. Ainda em pé, eu quero perguntar aos nossos visitantes. Você que está nos visitando hoje, você deseja entregar a sua vida para Jesus, querido? Você deseja fazer uma aliança com Deus? Se você quer fazer, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você hoje. Nós vamos apresentar a tua vida aqui no altar de Deus. Tem alguma pessoa essa noite que deseja vir aqui entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Tenha uma semana, irmãos, extraordinária, amém? Levanta as mãos para a gente fazer a oração final. Que o Senhor te abençoe. Que Ele resplandeça sobre você o rosto dEle. Que Ele tenha misericórdia de você. E que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz a todos.